Vamos voltar então agora para a leitura final do Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago. Vamos lembrar? O homem chega ao castelo do rei, e quer falar com o rei, não é? Ele é atendido pela mulher da limpeza, e a mulher da limpeza fala: olha, você não pode falar com o rei, me fala qual que é o seu desejo que eu vou levar para ele. Ele fala: bom, eu só saio daqui depois que o rei me atender. E ele passa 3 dias sobre o degrau da porta de entrada, da porta dos pedidos, aguardando a chegada do rei. Até que o rei vai lá e ele fala: me dá um barco. O rei fala: para que você é um barco? Para que você quer um barco? E ele diz: eu quero ir até a Ilha Desconhecida. Ele falou: mas não existe Ilha Desconhecida. Ele falou: não, porque ninguém foi até lá. Todas as ilhas já são conhecidas porque estão nos mapas, e as desconhecidas não estão porque ainda são desconhecidas. Bom, enfim, dá-se que junta-se uma pequena multidão em torno do diálogo, e o rei resolve falar para ele: olha, você vai até o porto, falar lá com o capitão, e ele vai te dar um barco. E a mulher da limpeza que o atendeu resolve abandonar o palácio do rei e, sem que o homem veja, o segue até o porto. E lá ela escolhe à vista um barco que é uma caravela, e é justamente esse barco, essa embarcação, que o capitão vai destinar ao homem, que não é um navegante, não é um marinheiro, mas que ainda assim o capitão atende ao pedido escrito no cartão pelo rei e dá ao homem um barco. E o homem sai atrás da tripulação e não consegue, e a mulher, que se revela, fala: eu quero ir contigo, em busca da Ilha Desconhecida. A mulher da limpeza, vocês estão ouvindo Chopin. E a mulher da limpeza, aí o homem fala para ela o seguinte: eu vou atrás da tripulação e daqui a gente precisa para a viagem em mar aberto, e a senhora fica aí cuidando do barco. Então a mulher entra na embarcação, e aí segue-se todo um diálogo filosófico em torno da conversa, da história. É lindo demais, e neste momento ambos se recolhem para dormir, e já há entre ambos algo que os aproxima, que não se sabe o que é, mas que ambos estão incomodados com a presença um do outro e meio que fascinados com a presença um do outro. Ambos começam a encantar-se um com o outro, ainda que o termo encantar-se é algo que remete a algo não tão bom assim, porque aquele que te encanta é aquele que te mantém limitado a um canto. Encantar significa submeter a um canto, e quem está num canto perde a capacidade e a possibilidade de ver o entorno. Ele só vê aquilo que é interessante para aquele que o encanta. Então aquele que está encantado perde a capacidade de ver o todo, só vê aquilo que pode. Vamos lá, acabou assim, ó. Perguntava-se se já dormiria, se teria tardado a entrar no sono. Depois imaginou que andava à procura dela e não a encontrava em nenhum sítio. Que estavam perdidos os dois, num barco enorme, o homem e a mulher da limpeza. O sonho é um prestidigitador hábil, muda as proporções das coisas e as suas distâncias, separa as pessoas e elas estão juntas, reúne-as e quase não se veem uma à outra. A mulher dorme a poucos metros e ele não soube como alcançá-la, quando é tão fácil ir de bom bordo a este bordo. Tinha-lhe desejado felizes sonhos, mas foi ele quem levou toda a noite a sonhar. Sonhou que a sua caravela ia no mar alto com as 3 velas triangulares gloriosamente enfunadas, abrindo caminho sobre as ondas, enquanto ele manejava a roda do leme e a tripulação descansava à sombra. Não percebia como podiam ali estar os marinheiros que no porto e na cidade se tinham recusado a embarcar com ele para ir à procura da Ilha Desconhecida. Provavelmente arrependeram-se da grosseira ironia com que os haviam tratado. Via animais espalhados pela coberta, patos, coelhos, galinhas, o habitual da criação doméstica, debicando os grãos de milho ou roendo as folhas de couve que um marinheiro lhes atirava.
Não se lembrava de quando os tinha trazido para o barco. Fosse como fosse, era natural que ali estivessem. Imaginemos que a ilha desconhecida é, como tantas vezes o foi no passado, uma ilha deserta. O melhor será jogar pelo seguro. Todos sabemos que abrir a porta da coelheira e agarrar um coelho pelas orelhas sempre foi mais fácil do que persegui-lo por montes e vales. Do fundo do porão veio agora um coro de relinchos de cavalos, de mugidos de bois, de zurros de asnos, as vozes dos nobres animais necessários para o trabalho pesado. E como foi que vieram eles? Como podem estar numa caravela onde a tripulação humana mal cabe? De súbito o vento deu uma guinada, a vela maior bateu e ondulou. Por trás dela estava o que antes não se vira. Um grupo de mulheres que, mesmo sem as contar, se adivinha serão tantas quantos os marinheiros. Ocupam-se nas suas coisas de mulheres. Ainda não chegou o tempo de se ocuparem de outras. Está claro que isto só pode ser um sonho. Na vida real nunca se viajou assim. O homem do leme buscou com os olhos a mulher da limpeza e não a viu. Talvez esteja no beliche de estibordo a descansar da lavagem da coberta, pensou. Mas foi um pensar fingido, porque ele bem sabe, embora também não saiba como o sabe, que ela à última hora não quis vir, que saltou para o cais dizendo de lá: Adeus, adeus, já que só tens olhos para a ilha desconhecida, vou-me embora. E não era verdade. Agora mesmo andam os olhos dele a procurá-la e não a encontram. Neste momento o céu cobriu-se e começou a chover, e tendo chovido, principiaram a brotar inúmeras plantas das fileiras de sacos de terra aninhadas ao longo da amurada. Não estão ali porque se suspeite que não haja terra bastante na ilha desconhecida, mas porque assim se ganhará tempo. No dia em que lá chegarmos, só teremos que transplantar as árvores de fruto, semear os grãos das pequenas searas que vão amadurecer aqui, e enfeitar os canteiros com as flores que desabrocharão destes botões. O homem do leme pergunta aos marinheiros que descansam na coberta se avistam alguma ilha desabitada, e eles respondem que não veem nem de uma nem das outras, mas que estão a pensar em desembarcar na primeira terra povoada que lhes apareça, desde que haja lá um porto onde fundear, uma taberna onde beber e uma cama onde folgar. Que aqui não se pode, com toda esta gente junta. E a ilha desconhecida? Perguntou o homem do leme. A ilha desconhecida é coisa que não existe. Não passa de uma ideia da tua cabeça. Os geógrafos do rei foram ver nos mapas e declararam que ilhas por conhecer é coisa que se acabou desde há muito tempo. Devias ter ficado na cidade em lugar de vir atrapalhar minha navegação. Andávamos à procura de um sítio melhor para viver e resolvemos aproveitar a tua viagem. Não sois marinheiros. Nunca o fomos. Sozinho não serei capaz de governar o barco. Pensasses nisso antes de ir pedi-lo ao rei, e mar não ensina a navegar. Então o homem do leme viu uma terra ao longe e quis passar adiante, fazer de conta que ela era a miragem de uma outra terra, uma imagem que tivesse vindo do outro lado do mundo pelo espaço. Mas os homens que nunca haviam sido marinheiros protestaram, disseram que ali mesmo é que queriam desembarcar. Esta é uma ilha do mapa, gritaram. Matar-te-emos, se não nos levares lá. Então, por si mesma, a caravela virou a proa em direção à terra. Entrou no porto e foi encostar à muralha da doca. Podeis ir-vos, disse o homem do leme. Ato contínuo saíram em correnteza. Primeiro as mulheres, depois os homens. Mas não foram sozinhos, levaram com eles os patos, os coelhos, as galinhas, levaram os bois, os burros e os cavalos, e até as gaivotas, uma após outra, levantaram voo e se foram do barco transportando no bico os seus gaivotinhos, proeza que não tinha sido cometida antes, mas há sempre uma vez. O homem do leme assistiu à demandada em silêncio. Não fez nada para reter os que o abandonavam. Ao menos tinham-no deixado com as árvores, os trigos e as flores, com as trepadeiras que se enrolavam nos mastros e pendiam da amurada como festões. Por causa do atropelo da saída, haviam se rompido e derramados os sacos de terra, de modo que a coberta era toda ela como um campo, lavrado e semeado.
Só falta que venha um pouco mais de chuva para que seja um bom ano agrícola. Desde que a viagem à ilha desconhecida começou, que não se vê o homem do leme comer. Deve ser porque está a sonhar. Apenas a sonhar. E se no sonho lhe apetecesse um pedaço de pão ou uma maçã, seria um puro invento, nada mais. As raízes das árvores já estão penetrando no cavername. Não tarda que estas velas içadas deixem de ser precisas. Bastará que o vento sopre nas copas e vá encaminhando a caravela ao seu destino. É uma floresta que navega e se balanceia sobre as ondas. Uma floresta onde, sem saber-se como, começaram a cantar pássaros. Deviam estar escondidos por aí e de repente decidiram sair à luz. Talvez porque a seara já esteja madura e é preciso ceifá-la. Então, o homem trancou a roda do leme e desceu ao campo com a foice na mão. E foi quando tinha cortado as primeiras espigas que viu uma sombra ao lado da sua sombra. Acordou abraçado à mulher da limpeza. Ela e ele, confundidos os corpos, confundidos os beliches, que não se sabe se este é o de bom bordo ou de este bordo. Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa do barco, de um lado e de outro, em letras brancas, o nome que ainda faltava dar à caravela. Pela hora do meio-dia, com a maré, a ilha desconhecida fez-se enfim ao mar, à procura de si mesma.